Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. E aí? Chegamos ao último dia da nossa jornada e aqui a gente já está sentindo saudade. Foi muito bom estar com você durante todos esses dias. Foram dias muito especiais e eu tenho certeza que assim como Deus atuou na nossa vida, Ele atuou também na sua vida. Beth, faz favor, conta aí pra gente qual será o nosso tema do dia. Eu não acredito, nós chegamos ao último dia da nossa jornada. E o tema de hoje, Tiziana, vencendo para sempre. Mas não se esqueça, a nossa jornada não termina aqui. Hoje nós temos as 10 horas de jejum. Eu espero que você esteja conosco neste projeto. 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Que o seu jejum seja para que o Senhor derrame inúmeras bênçãos sobre as orações e sobre a ação missionária que você desenvolveu ao longo desta semana. Um beijo! Ação missionária. Ore por seus amigos, ofereça um estudo bíblico a eles e envie a primeira carta, a lição do curso Jesus, Restaurador da Vida. Os motivos da oração: por fidelidade, força e ânimo para prosseguir na jornada espiritual, pelo batismo do Espírito Santo, pelos 5 amigos. Oramos. Pai do céu, amado Deus, por favor, o Senhor venha tocar o coração dos amigos para aceitar a palavra e evangelizar, enviar a carta do curso de transformação da vida. Prepara o caminho do batismo do Espírito Santo para abençoar. Dai-nos ânimos, que sejamos fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos! Chegamos ao nosso último encontro da jornada de 10 dias de oração. Eu espero que você tenha feito o propósito de colocar Deus em primeiro lugar nesses dias e que isso se torne um hábito na sua vida. Mas se por acaso você ainda não tomou essa decisão, eu lhe aconselho a tomar essa decisão o quanto antes, pois somente com Deus em primeiro lugar é que as coisas podem ser melhores. O título da mensagem de hoje é Vencedor para sempre. E o texto bíblico-chave se encontra em Apocalipse 21, verso 4, e eu quero ler com você neste momento. E diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você conhece o relato da queda do homem? Está registrado na Bíblia, no livro de Gênesis. E essa é claramente uma lembrança daquilo que Deus não gostaria que o seu povo vivesse. Quando Deus criou o mundo, Ele criou belo, formoso, e Ele esperava que todas as coisas vivessem harmoniosamente. Ele esperava que os animais e as pessoas pudessem viver tranquilos, mas com a chegada do pecado tudo isso teve um fim. As consequências da atitude de Adão e Eva nós podemos ver ainda nos nossos dias. Não foi algo pontual, não foi algo que aconteceu somente lá no Éden, mas nós podemos ver as consequências da atitude de 2 pessoas lá no Jardim do Éden, sendo dia após dia presentes na nossa vida. Como eu disse para vocês, nunca foi plano de Deus que este mundo fosse amaldiçoado pelo pecado. Mas por essa consequência, por este ato de Adão e Eva, nós vimos grandes consequências. Nós vimos que o homem passou a se separar de Deus, nós vimos então consequências na família, consequências no lar, nós vimos consequências na natureza, porque Deus gostaria que tudo vivesse em harmonia. Porém,
nós só temos uma única esperança, e a esperança que nós temos é do retorno de Jesus Cristo, quando Ele irá restaurar, quando Ele irá recriar a nova terra, a nossa terra. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Apocalipse 21, no verso 1. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vemos aqui o relato de João. João teve o privilégio de ver a nova cidade. João teve o privilégio de ver a cidade restaurada. E como ele diz aqui, né? Vi novo céu. A palavrinha novo, ela precisa ser bem entendida aqui. Novo significa recriado, reconstruído. Nós precisamos deixar essa ideia de que Deus vai pegar essa terra e vai reciclar, Deus vai remodelar essa terra. Não, queridos, Deus vai recriar essa terra. E Ele espera que nós entendamos isso, porque Ele vai fazer algo novo. Precisamos lembrar que essa restauração também não acontecerá da noite para o dia, e que essa restauração também não acontecerá no ato em que Jesus estiver voltando. A Bíblia fala em Apocalipse no capítulo 20, verso 6, que quando Cristo retornar a essa terra, Ele levará os seus fiéis, aqueles que Ele ressuscitou na primeira ressurreição, Ele levará para o céu, e essas pessoas reinarão com eles durante o milênio, durante 1000 anos. E esse é o tempo que Ele tem para reconstruir esta terra. Será então neste período que Deus vai recriar, que Deus vai restaurar a terra com a promessa de um novo céu e uma nova terra. Queridos, nós sabemos a consequência do pecado. Sabemos que existe morte, que existe fome. Muitas pessoas sofrem com terremotos, outras com tsunami. Cada região do mundo tem sofrido de uma maneira diferente. E nós temos visto nos noticiários que dia após dia essas dores, esses sofrimentos têm aumentado. Mas nós devemos nos agarrar na promessa de que Jesus em breve virá. E que muito em breve Ele irá restaurar, Ele irá recriar esta terra. Gostaria de ler com você mais 2 versos. Em Apocalipse 21, verso 4 e 5. Diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu comentei um pouquinho sobre as consequências do pecado. E eu acredito que a pior das consequências e o pior do adeus que nós devemos dar às pessoas é o adeus da morte. Ainda que nós tenhamos a promessa da ressurreição, que Cristo virá em breve e ressuscitará os seus, ainda assim é difícil vivermos pensando num mundo sem aquela pessoa amada. Você sabe que o plano original de Deus não era este. Como eu já disse lá no começo, o plano original de Deus é que a terra, que as pessoas vivessem eternamente e que a criação vivesse em harmonia. Porém, o pecado arruinou todas as coisas e, infelizmente, nós sofremos a consequência do pecado. Mas Cristo nos faz novas promessas. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A única maneira de acabar com os males deste mundo, com os males do pecado, é Deus recriar este mundo como Ele promete. Eis que faço nova todas as coisas. A recriação deste mundo não afetará somente a natureza, mas também o ser humano, que não precisará mais experimentar a morte e nem as outras dores. Em Apocalipse 22, versos de 1 a 5, diz assim: Então me mostrou o rio da vida, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos,
dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. No capítulo 21, João descreve a riqueza dos detalhes de como será a nova terra. Ele descreve os muros, ele descreve as portas com pedras preciosas, ele descreve cada detalhe da Nova Jerusalém. E no capítulo 22, ele relata a presença da árvore da vida. A última vez que o ser humano teve a oportunidade de estar em contato com a árvore da vida foi no Jardim do Éden, pouco antes de Adão e Eva cometerem o ato do pecado. Porém, com a desobediência de Adão e Eva, Deus os expulsou do jardim a fim de protegê-los para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e permanecessem eternos com as consequências do pecado. Porém, o Senhor nos promete de que um dia, quando a nossa terra for recriada, aqueles que escolheram acreditar em Jesus terão a oportunidade de comer do fruto da árvore da vida. Ao final do relato, João também menciona 2 últimos não mais. Ele fala que não mais haverá maldição na terra e que também não haverá mais noite. A boa notícia é que a maldição do pecado será removida de uma vez por todas e com ela o exílio que foi imposto a nós também chegará ao fim. Poderemos então estar perto de Deus, perto do trono de Deus e do Cordeiro e ver a face do nosso Senhor. E o segundo não mais diz que não mais haverá noite. Não mais haverá noite porque a luz que de Deus emanará será suficiente para iluminar toda a terra. A presença de Deus supera qualquer tipo de luz e é sob a proteção dessa luz que os redimidos reunirão-se com o Senhor para todo sempre. A restauração da humanidade é o único caminho que existe para este mundo manchado e destruído pelo pecado. O Senhor virá e Ele nos promete que não mais haverá separação, não mais haverá caos, não mais haverá maldição que o pecado trouxe e que isso tudo terá um fim. Queridos, Jesus venceu quando Ele veio a este mundo, quando Ele tomou o seu e o meu pecado. Mas a maior vitória será quando Cristo regressar para nos buscar e que quando depois de 1000 anos, a nova Jerusalém, a nossa terra recriada, repousar aqui. Jesus venceu e aqueles que lavarem as suas roupas, as suas vestes no sangue do Cordeiro, terão o direito de comer do fruto da árvore da vida. E então poderão entrar nas portas da Nova Jerusalém. Eu gostaria de ler um verso, um texto que está na nossa revista. Um texto muito conhecido do Grande Conflito, página 560. E diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que criou tudo, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Que nós possamos ter a certeza de que Cristo virá em breve e de que Ele irá restaurar, que Ele irá recriar a nossa terra, que tudo se fará perfeito como era o plano original e que nós possamos a cada dia estarmos dispostos a trilhar essa nossa vida aqui
sempre próximos a Deus. Que nós tenhamos o propósito de que Cristo seja o primeiro em nossas vidas e que nós possamos dedicar sempre o primeiro momento do nosso dia para o encontro com Cristo. Convido você também a orar para que a certeza dessa promessa nunca se apague no seu coração e que um dia, muito em breve, possamos entrar na Nova Jerusalém, a cidade que Deus irá recriar para nós e que assim possamos viver para todos sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, nós vimos aqui, Senhor, as Tuas promessas para a nossa vida. Vimos que o Senhor quer recriar, Senhor, a nossa terra, mas que o Senhor quer também, Senhor, transformar o nosso ser. Que a cada dia, Senhor, nós façamos planos de estarmos ligados intimamente contigo. Que o Senhor possa ser o centro da nossa vida, Senhor, para que somente assim possamos um dia encontrarmos contigo nas nuvens dos céus. Faça, Senhor-se presente na nossa vida, guia os nossos passos, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem